acolhimento, coletividade, potencialidades. Possibilidades de construir uma psicologia verdadeiramente brasileira. Coletivizar. Eu acho que a gente precisa aprender a viver no coletivo. Eu acho que a gente foi se desconectando dessa natureza, a gente foi se desconectando desse cuidado, pensando cada um aonde quer chegar sozinho. E eu entendo que quando a gente retoma esses territórios, a gente entende que a gente chega muito mais longe juntos. Reconhecimento. É muito bom ocupar este espaço e saber que a minha voz está sendo ouvida e que eu posso representar outras pessoas que, como eu, durante muito tempo não tiveram a oportunidade de falar que, primeiro, existem e que podem contribuir, que querem somar com a psicologia brasileira. Penso que uma palavra que define ou que minimamente se aproxime do que tem sido esse movimento dos giros tem sido a vivência. A vivência tem sido o conteúdo mais material e empírico para a gente pensar esses caminhos, né? Não no campo da teoria, mas no campo da vivência. A vivência tem nos ensinado como pensar e como atuar. Eu diria esperança. Esperança no sentido que vê o Conselho Federal junto com os CRPs estão fazendo um trabalho que vai além de um trabalho profissional ético, mas que acolhe a humanidade, acolhe a demanda que está sugerindo. Troca. Nós precisamos trocar e, mais uma vez, escutarmos, né? Porque os territórios são diferentes, o Brasil é um país muito grande, muito diverso, então nós precisamos ouvir para que a psicologia ela tenha essa cara do Brasil e não de somente um território. Compromisso. O compromisso que eu vou ter com os povos, com a cultura, com as pessoas que chegam até a gente, o compromisso da psicologia, né, a responsabilização, né, da categoria, né, para com as pessoas que estão chegando. Potencialidades, porque a gente consegue potencializar os nossos saberes, as nossas vivências quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente consegue dialogar com os diversos povos e com suas grandes diversidades e vivências. Essa dinâmica que contribui para o processo de construção do sujeito, o processo de cuidado à saúde e por aí vai. Então, entender essas dinâmicas, né, que nossa ancestralidade nos proporciona com a ciência, com a psicologia, vai fortalecer e aprimorar ainda mais a nossa comunidade. Dignidade. E é impossível pensar em dignidade sem pensar em políticas públicas, né? Em investimento público. Na construção das políticas públicas é fundamental, né? Que essa escuta seja feita de uma forma qualificada para que esse investimento seja direcionado no que de fato cada comunidade, cada povo, cada território possa nomear, né, o que eles desejam e o que eles precisam. E a psicologia pode colaborar, né, nesse espaço, né, nessa escuta, nessas construções. Questionamento. Acho que a gente precisa questionar as práticas, né, tidas como naturais ou que a gente pode entender que são naturalizadas, as práticas hegemônicas que reproduzem, né, normas de violência, de normatização. Eu pensaria em questionamento. Acolhimento e é o que eu senti quando eu cheguei aqui e eu acredito que é o que a gente precisa fazer com que as pessoas com deficiência sintam nos nossos serviços e que a psicologia brasileira, que as psicólogas e psicólogos brasileiros também sintam, né, esse acolhimento no que diz respeito a norte, a subsídio, a referência para fazer uma atuação segura, né, nos nossos territórios. Vozes. Essa palavra tem me tomado nos últimos meses e aqui eu me encontro escutada. Então eu estou sendo ouvida e eu sou uma pessoa surda e até a pessoa surda fala. Então nós temos vozes e queremos ser ouvidos. Eu penso que o Giro está nos proporcionando isso e espero realmente que essas vozes elas venham para um lugar mais pragmático, né? Que a gente consiga ver essas vozes realmente sendo escutadas e sendo colocado em prática aquilo que nós falamos. Partilha,
esses espaços, né, de encontros, eles são muito importantes para a gente fazer trocas. Muitas vezes a gente está cada um no seu CR, no seu estado, sofrendo situações às vezes parecidas, e aí ter esses espaços de troca e de partilha de conhecimento, de desafios, é muito importante. A gente volta para casa com a bagagem cheia. E a palavra mais forte nesse momento para nós é que ninguém pode soltar a mão de ninguém. E para isso eu acho que essa discussão sobre a psicologia e essa vida dessa comitiva aqui na nossa comunidade vai ser muito importante para a gente poder refletir qual a importância que cada um de nós, homens, mulheres e crianças, temos com a questão da proteção do nosso planeta. Amazonizar-se, que é nos colocar no centro, trazer para nós, né, para pensar a nossa região, pensar a nossa Amazônia, que ela não é só brasileira, que ela é também, né, da América do Sul, e que a gente precisa se amazonizar. A gente precisa entender que território é esse e a importância que ele tem para as nossas relações. Esperança, porque eu acho que se conectar com essas pessoas é acreditar que a gente não deve se entristecer e sim continuar a se fortalecer e ter esperança, porque quando a gente deixa de ter esperança, é como se a gente se sentisse fraco e não somos fracos. Gratidão. Gratidão pelo encontro, gratidão pelo momento, por poder discutir e entender mais todo o processo que estamos vivendo, aonde nós estamos, com quem nós estamos, né, e para onde a gente precisa ir. Liberdade e pertencimento, porque só pertencemos se nos sentimos livres. E vendo as crianças aqui, escutando todo mundo de uma forma tão livre, eu me senti pertencente, de alguma forma, me senti pertencente a esse lugar, me senti pertencente a esse coletivo. Desconstrução. A gente precisa desconstruir muito ainda o que a gente tem em termos práticos. Desconstrução traduz o que é o giro descolonial. Conexão. Sabe, a gente compreender que o Brasil e na sua diversidade, mas todos nós estamos ligados. Se a gente ouvir todo mundo que está aqui, de certa forma nós estamos conectados, ou seja pela natureza, ou seja pelo processo de povoamento, né, pelo processo migratório do nosso país, pelas relações sociais, raciais. Então, assim, a gente está conectado. E aí é importante isso também para a gente poder compreender a natureza. A natureza, ela conecta todo o Brasil, todo o planeta Terra, né? Então... Acolher o Conselho Federal de Psicologia é acolher um conhecimento e um suporte para ajudar o ser humano. Cultivo e coletividade. A gente cada vez mais tem que pôr a mão na massa, reconhecer a terra, as plantas, a natureza e como possibilidade de cultivar relações em que a gente possa fomentar cada vez mais o trabalho em coletividade. O rezo, o dengo e o chá, como um saber ancestral, como um cuidado, valorizando o saber ancestral e o cuidado no território, que a gente consiga construir essa psicologia, valorizando os saberes e potencializando os territórios e as pessoas que nele convivem. Acho que Assalamu Alaikum, esse termo de cumprimento que nós falamos quando chegamos um para o outro, falamos Assalamu Alaikum, literalmente significa a paz está convosco. Que significa sempre você quer passar a paz para o outro. Sempre você quer dizer, você só vai ver de mim a paz, confiança, tranquilidade. Território, para mim é território, porque o território ele tem um saber próprio. É com o território que a psicologia vai aprender e é com o território que ela vai trocar para entender esse cuidado, para pensar nesse bem viver daquele território. E cada território é único, porque cada território tem uma pessoa, tem um sujeito, e aí é com ele que a gente vai aprender a questão do cuidado, porque psicologia é cuidado. É empoderamento
porque a construção desse momento do Giro Descolonial, ele priorizou e prioriza colocar em foco e em papel de destaque as pessoas com deficiência, pessoas que têm interseccionalidades, pessoas que são LGBT, pessoas que são racializadas. Então, é sobre você se empoderar de marcadores sociais que muitas vezes foram e ainda continuam sendo utilizados para minimizar você enquanto sujeito, minar essa subjetividade. Coletividade. Não há uma psicologia sozinha, né? Nós somos psicologias de diversos corpos, diversos territórios, diversos saberes e experiências que somados aqui nesse espaço e nesse tempo para que a gente possa pensar de fato qual é a psicologia brasileira. Resiliência. Resiliência sintetiza a luta contra as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam e, ao mesmo tempo, a esperança, a energia de construir mudanças e transformação social. Nem só uma palavra, como mais palavras, que é a união, o amor, o carinho, né? A igualdade que a gente, querendo ou não, nós somos iguais, né? Perto ou longe, não é isso? Nós somos iguais em todas as instâncias, lutando, buscando, correndo atrás de um só objetivo. Interculturalidade. A gente fala muito do exercício de abertura com outros povos, né? Como acolher o diferente, mas o contato intercultural passa também por uma abertura intelectual. É a gente se permitir também conhecer essas outras pessoas, essas outras culturas, ler outras referências, conhecer mais, se aproximar. Então, essa parte da abertura intelectual, ela é fundamental para que a gente consiga um contato intercultural de sucesso. É esperança. Esperança que, por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que tenhamos cansaço ou vontade de parar de lutar, nós precisamos ter esperança que podemos mudar e fazer a diferença. Coletividade, porque a partir da coletividade a gente consegue se unir, trocar experiências, trocar também soluções para os desafios que a gente encontra diariamente. Então, a coletividade, ela é a chave de tudo. Humanizar. A palavra que me vem é humanizar, é calor, né? Calor humano, é o aconchego, né? Aproximação. O bem viver. E quando a gente fala de povos indígenas, a gente entende que a saúde mental ou o bem viver, ela é cultura, ela é um momento de coletivo, né? Ela é um momento de reforçar a parte cultural mesmo. Então a gente entende que a saúde mental está muito ligada com a natureza, né? Com o equilíbrio entre o espírito, né? Acolhimento e valorização. A psicologia acolhendo pessoas, corpos e territórios. Os giros decoloniais são estratégias utilizadas pela Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia para fazer girar efetivamente os debates sobre a nossa campanha nacional de direitos humanos, descolonizar corpos e territórios para redescobrir existências Brasis. Nós utilizamos essa metodologia crítica de produção de saúde e bem viver indo diretamente nos territórios. Então elegemos dentre as regiões 7 comunidades onde convocamos pessoas da comunidade e os CRPs regionais para que nós possamos, em loco, em território, debater sobre as formas de saúde e bem viver produzidas nesse território.